Olá pessoal, tudo bom? Nessa parte do curso, nós iremos criar as classes responsáveis por gerenciar o escopo de view do JSF, né? Ou melhor dizendo, do Spring. Tá? Se vocês olharem um pouco sobre o escopo do JSF, nós veremos isso mais à frente, né? Quando a gente entrar na parte do JSF, nós vamos ver essa parte. Mas o JSF ele possui alguns escopos, por exemplo, de view, de request, de sessão. O escopo de sessão ele mantém os dados ali enquanto você estiver logado no sistema. O escopo de request ele mantém os dados na sua tela, tá? E se você clicar em salvar, ele vai limpar os dados. E o escopo de view, que é o que nós vamos implementar, você pode atualizar a tela várias vezes, mas enquanto você não sair dela, os dados não vão ser perdidos na tela. Então, se você estiver preenchendo uma tela ali, você dá um F5, recarregar, o escopo de view não perde os dados para você. Só que como nós estamos trabalhando com o Spring integrado com o JSF, e eu quero que o Spring seja o responsável pelos escopos, nós teremos que fazer uma implementação própria do escopo de view para o Spring. Então é isso que nós vamos fazer a partir de agora. O primeiro passo é a gente criar a nossa classe que vai ser responsável pela configuração do ViewScope. Tá? Então nós vamos criar aqui uma classe chamada ViewScope. Como nós vamos fazer uma implementação, uma reimplementação no Framework Spring, a gente tem que dizer para o framework que a gente está reimplementando. Tá? Existe uma interface do Spring chamado Scope, que é o que ele gerencia o escopo do Spring para a gente. Cuida, tá, pessoal? Se você der um Ctrl espaço aqui, você pode ver que aparece... Aqui para mim está aparecendo umas 3, né? Vocês têm que ter a ciência de estar selecionando o pacote certo para implementar a classe correta. Então nós temos aqui o do Google, tem Reflect, e aqui tem a do Spring, certo? Então colocamos aqui o Serializable também, e aqui a classe já vai pedir para a gente reimplementar os métodos, tá? São vários métodos dessa interface e nós teremos que reimplementar cada um deles. Tá? É um trabalhinho um pouquinho complicado mesmo, mas é essencial para a gente poder fazer o nosso sistema trabalhar. Então, o primeiro passo dentro dessa classe é construir um método que retorna o ViewImap para a gente. Então, iniciando aqui, esse método será utilizado apenas por essa classe. E nós precisamos ter um map. Tá? Um map que a chave vai ser string. E o valor dele vai ser object. Eu vou dar o nome de getViewMap. E o que ele vai retornar para a gente? Tá? Vamos escrever aqui o return. Nós vamos pegar o mapa de parâmetros, tá, do JSF. Então, para a gente pegar o JSF, a gente usa o face context do JSF, ponto get corrente access. Aqui a gente faz uma validação. Se for diferente de null, tá? Para não correr nenhum erro, tá? Um if ternário.
nós vamos pegar o faces_context.getCurrentInstance, que é a instância do JSF. Todos os dados do JSF se encontram acessíveis por esse faces_context.getCurrentInstance, tá? E aqui a gente pega o getViewRoute, que é o mapa de parâmetros da solicitação, tá? Eu vou colocar a parte aqui da documentação para vocês. Vou colocar aqui para ficar facinho para entender, tá? Então, getViewRoute, retorna o componente raiz que está associado à solicitação. A solicitação também é chamado de request, tá? E vamos retornar .getViewMap. Esse ViewMap eu vou colocar também uma descrição aqui para vocês, ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Nós temos aqui o ViewMap, tá? Ele retorna um mapa, né? O mapa é uma lista onde a gente tem um código e um valor, tá? Que atua na interface para armazenamento de dados. Então esse ViewMap aqui ele vai retornar os dados em uma forma de lista dessa requisição para a gente, tá? Então a gente tem os componentes e tem as informações dos componentes, tá? A gente tem uma última validação para a gente fazer quando a gente trabalha com if ternário, tá? A gente tem que colocar aqui agora 2 pontinhos, iniciar um new hashmap aqui vazio. Beleza, então essa parte aqui ela já está feita. Então a gente já tem um método criado que vai retornar os dados da requisição, os dados dos objetos da requisição para a visão. Então vamos iniciar aqui pelo primeiro método, que é o get, tá? O get aqui ele vai retornar a instância da tela para a gente, da nossa sessão, né? Isso vai ser esse nosso escopo, no caso, né? Então ele vai retornar a instância do nosso escopo. Então, no caso, se o nosso escopo já existir, ele vai retornar o mesmo escopo, né? Então a gente consegue ter um escopo de view, o mesmo escopo sendo sempre mantido ali. Se o escopo ele não existir, então ele vai ser adicionado na lista de parâmetros para ser controlado, tá? Então, a primeira coisa, vamos melhorar essas variáveis aqui. Então, aqui o name. Aqui vamos colocar objet factory. Então, aqui nesse ano, como é tudo genérico, nós vamos pegar aqui a instância. Vamos chamar aquele método que nós criamos, o getViewMap. Nós vamos tentar passar um key, que é o name do objeto, tá? Então, se a nossa instância não existir, se for null, né, se não existir, a nossa instância vai ser igual ao objeto que veio com o parâmetro, que é o objeto factor, tá? Ponto getObjeto, tá? Então você tem aqui o objeto instanciado. E nós vamos pegar daí de novo o nosso getViewMap ponto put, vamos adicionar, né? Então a gente tem um key que vai ser o nome e tem um objeto que é a instância, tá? E nesse caso a gente retorna a instância no final. Então esse é o método get responsável por retornar o objeto de escopo para a gente.
Nós vamos fazer agora o remove, tá? Para fazer o remove, nós precisamos, tá, instanciar aqui uma variável pública, estática, com valor final, vai ser string, vou colocar aqui em maiúscula, view, scope, callback, tá? E aqui é um valor definido dentro do próprio string, do próprio Spring, que é o view scope ponto callback. Tá? Isso daqui você consegue dentro da documentação do Spring, estudando um pouquinho sobre ele. Tá? Então vamos aqui para o nosso remove. Vamos criar aqui o nosso remove, que é o quê? Nós temos o objeto que retorna o objeto de escopo. E agora tem também o que remove, certo? Então nós vamos fazer lá, vamos lá. Colocar uma condição. Em cima dela, nós teremos um objeto genérico. Vamos ter a instância. Qual que vai ser a instância? Vai ser o getViewMap do nosso método que a gente criou. Ponto remove. Esse método remove, ele remove, só que ele retorna o objeto removido. Vamos dar um nome para essa variável aqui. É o name do nosso componente que ele recebe. Tá? Então, se a minha instância for diferente de nulo, agora, se existir, se o objeto realmente existir no mapa de parâmetros, tá? Eu vou entrar na condição, vou instanciar aqui um map, que vai ser string, e aqui a gente instancia um objeto runable, tá? Vamos dar, por que runable? Para ele executar por baixo dos panos ali, tá? Vamos dar um nome para ele. Aqui a gente precisa fazer uma conversão de cast. Map string runable. E o nosso método getViewMap ponto get, e a gente passa aquela variável que a gente criou. Tá? E aqui dentro nós temos uma outra verificação. Se ele existir no mapa, né, se ele existir esses componentes do viewScope.callback, então nós fazemos aqui diferente de null, se ele existir, nós vamos o quê? Dar um callback.remove, passando o nome do objeto. Tá? E a gente retorna a instância que foi removida. Tá? Então está feito aqui um método que remove. Agora nós vamos fazer o nosso método que ele carrega o ID que identifica os nossos escopos. Tá? Então nós vamos pegar o facesContext do JSF igual a facesContext.getCorrentInstance, que é a instância do nosso JSF. Vamos pegar aqui os nossos faces request attributos. Tá? Vamos iniciar aqui o objeto. Vamos dar um new face request attributes, passando facesContext. Nós vamos dar um return, né, que vai ser aqui o faces request attributes ponto get session ID, que é a identificação do ID da sessão, e a gente vai concatenar, vou colocar aqui um hífen mais, tá, pegar o faces context ponto get components ponto get view ID.
Então a gente pega o ID da seção com o ID aqui dos componentes do JSF, tá? E assim ele mantém um ID único para cada escopo de view. O próximo método é o método que é utilizado, onde ele registra a destruição do escopo. Então a gente tem a variável aqui que é o nome, e aqui um runNable para executar por debaixo dos panos, tá? Então nós temos aqui um map que vai ser string, vai ser um runNable, vou fazer aqui a conversão de cast, vai ser string, vírgula, um runNable, nós temos aqui o nosso método que a gente criou anteriormente, .get, passando os callback do escopo, tá? Se ele estiver registrado, diferente de null, se ele existir, tá? Se ele existir, nós vamos pegar esse próprio objeto, .put, dar um nome para ele e passar o runNable, tá? Pronto. Está declarado aqui a parte que irá fazer o registro da destruição do nosso escopo, né? Então o que acontece? Quando a gente sair da tela, em uma tela que existe essa implementação do view escopo, para cada tela a gente pode implementar um tipo de escopo, correto? View escopo, request escopo e assim por diante. Então quando a gente sair da nossa tela, o escopo de view ele morre. Então é com isso que ele vai ser encerrado, tá? E por último, o objeto aqui que resolve a referência, né? Por exemplo, se é um HTTP request, ele vai retornar o objeto correto para a gente. Então, nós vamos pegar aqui o faceContext, o JSF, mais uma vez, a sua instância. Vamos pegar os atributos. Vamos iniciar um objeto, passar o nosso faceContext. E o nosso retorno vai ser os nossos atributos, resolve referência, passando o key. O key é o que vem por parâmetro. Name. Tá? Então aqui ele resolve a referência dos objetos para a gente do escopo. Essa lâmpada em amarela, então você pode implementar aqui o serial version UID e está feito. Vamos ver se ficou alguma coisa pendente. Está tudo certo. Essa parte amarela aqui também, se você quiser excluir, então você pode suprimir com uma anotação. Então você pode colocar essa anotação aqui em cima da classe. Tá? Pronto, assumiu tudo. Tá vendo? Então beleza, pessoal. Essa é a primeira classe para registrar um escopo de view para o nosso Spring. Tá? Tem uma segunda classe que a gente vai criar na próxima aula.